Fala galera, eu sou o Lucas, voltei e sim, foi revelado que o Shonks não é o Shanks e ele tem nome, tem um outro nome que foi revelado nesse capítulo e eu falei pra vocês no meu review do capítulo anterior que tinha dois motivos taxativos ou definitivos por que aquele cara não era o Shanks. Então eu recomendo que vocês assistam meu vídeo anterior do review do capítulo anterior. Agora a gente vai para os spoilers iniciais do capítulo 1137, lá na página One Piece News, para vocês pegarem a informação no momento que ela sair, vocês seguem os caras lá no Twitter. E aí a gente vai para o título Shanrock aparece. E eu acho que esse aqui deve ser o nome do Shanks, do Shonks, do irmão gêmeo do Shanks. Será que eles são mesmo irmãos? Capa, história de capa. A equipe de Yamato se infiltra na base do Who's Who. Então, por ter aquele formato que parecia realmente o Who's Who, o chefe desse bando que ainda está em um ano causando confusão é o Who's Who. E se ele já apanhou pro Jinbe, para Yamato é que ele vai apanhar mesmo. O grupo de Luffy chega a um castelo abandonado cheio de esqueletos de gigantes que morreram quando Loki matou o rei Harald. Somente Loki e Jaru sobreviveram ao incidente. Então esse castelo que eles estão não é o mesmo castelo em que o irmão do Shonks e a Gunko chegaram em capítulos anteriores, onde eles derrotaram dois gigantes, ou só tinham aqueles dois gigantes como guardas do castelo. E aí eles foram derrotados e o Luffy e os outros não vão encontrar aqueles dois gigantes que foram derrotados pela Gunko. E essa aqui é uma informação interessante de que somente Loki e Jaru sobreviveram ao incidente. E eu me pergunto o porquê do Jaru. Será que foi para contar a história? Mas ele levou uma bela de uma espadada na cabeça e não morreu. Então se ele não morreu com aquela espadada, ele não ia morrer de forma alguma. E o outro ponto interessante é que esse Jaru pode contar o que realmente aconteceu naquele dia. Será que o Loki realmente matou seu pai porque ele quis? Ou ele teve um motivo não diretamente relacionado a querer o poder do seu pai ou querer a Akuma no Mi do seu pai? Não sei. Alguns desses esqueletos têm chifres. Roach diz que é porque esses gigantes tinham sangue de gigantes antigos. O rei Harald também tinha chifres, mas ele os quebrou porque odiava violência. Olha, aqui a gente já tem um outro ponto interessante, porque a gente pensava que os gigantes ancestrais, que são da raça do Ors, se eu não estiver enganado, pode ser que tenham outros, a gente pensava que eles viviam em um outro local separado dos gigantes, como a gente conhece. Mas será que os gigantes ancestrais eles viviam em Elbaf também? E se o rei Harald tem sangue desses gigantes ancestrais, então o Loki também tem. E o Loki tem chifres, não tem? Eu acredito que o Loki tem chifres. A gente podia pensar que os chifres do Loki vinham do seu chapéu, mas se eu não estiver enganado, não são chifres normais como a gente tem no chapéu viking. Mas ele parece que tem chifres assim, não é? Eu vou dar uma olhada aqui se realmente é isso. Loki One Piece. Loki One Piece. Loki One Piece. Não, parece que realmente é do chapéu dele. Não sei. A gente só vai saber se for revelado realmente que o Loki se o Oda quiser trabalhar isso como Loki descendente de gigantes ancestrais. A mãe de Hairudin era diferente da mãe de Loki, portanto ela não poderia ser a rainha de Elbaf. Há um flashback sobre Hairudin e Rude crianças. Então o rei Harald saiu espalhando sua semente em várias das mulheres de Elbaf, mas só uma delas podia se tornar rainha? Então o Hairudin é irmão de sangue do Loki? Esse aqui é interessante, isso aqui dá mais, como é que eu posso dizer, mais destaque pro Hairudin. E pode ser que o Oda trabalhe ele, uma evolução do Hairudin, sei lá, ou algo do tipo durante esse arco.
Porque o máximo do máximo que a gente viu do Hyrule foi vencer aquele cara que tinha a Akuma no Mi do quilo não, da tonelada, aquela que tinha Tonton no Mi. E aí o máximo do máximo dele foi vencer aquele cara e ele nem era tão forte assim. Então pode ser que o Oda trabalhe o Loki bem aqui em Elbaf. Gunka ataca Loki e as bestas do submundo com poderes da fruta da Flecha. Então foi revelado que a fruta dela é a fruta da Flecha. E eu falei no meu review e também no spoiler, ou foi só no meu review que eu falei, que esse poder me lembrou um poder de um demônio que aparece lá no começo de Demon Slayer. Ele controla flechas, e essas flechas elas aparecem de todas as direções, tipo, perto do cara, e elas, sei lá, lá elas levam o cara na direção que ela tá apontando, então não teria como o cara lutar contra. E aqui, se o Oda trabalhar isso, vai ser bem apelão. Mas Loki ainda assim se recusa a se juntar aos Cavaleiros de Deus e se tornar um dragão celestial. Então cada pessoa que entra para os Cavaleiros de Deus se torna um dragão celestial. Então não necessariamente que os Cavaleiros Sagrados, os Cavaleiros de Deus, eles são descendentes dos Tenryubitos que vão lutar. Tipo, que são fortes e vão lutar. Não necessariamente. Na verdade, eles são pessoas fortes que entram para os dragões celestiais. O homem misterioso é Figeland Sunrock. Olha, então foi revelado o nome do Shonks. O nome dele é Figeland Sunrock, o líder dos Cavaleiros de Deus e filho de Figeland Garling. Ele se parece com Shanks. Ele se parece com Shanks? Ele é igual Shanks, mas sem cicatriz e com cabelo longo. E então tá confirmado, como eu falei no meu review do capítulo anterior, que eu recomendo vocês assistirem, eu falei que tinha 2 motivos taxativos para não ser o Shanks. O primeiro deles é que a promessa do Luffy com o Shanks real é que o Luffy vai de encontro ao Shanks. E o Shanks estar em Elbaf seria o contrário, é o Shanks ir de encontro ao Luffy. Sendo que no começo desse arco, ou antes de começar o arco, na verdade, o Shanks estava em Elbaf e ele saiu para ir para um outro local. O segundo motivo seria porque o Shanks foi quem derrotou o Loki e o Loki não ficaria tão feliz vendo o Shanks ali na sua frente. Ele ficaria pistola. Mas no capítulo anterior a gente viu que ele estava de boa, até o ponto de que mataram o seu lobo ou o lobo que era amigo dele. Então, por esses 2 motivos, não seria o Shanks. Além de que o Luffy vai lutar contra esse cara provavelmente nos próximos capítulos. Mas sem cicatriz e com cabelo longo. E aí nós temos que o Figeland Garling era a cara do Shanks também há 20, 30 anos atrás. E aí a gente vai começar a questionar qual a relação desses dois com o Shanks. Será que eles realmente fazem parte de uma mesma família? Será que o Shanks é filho do Garling também, um filho perdido? E por que um filho de um Cavaleiro de Deus seria colocado em um amontoado de tesouros para serem levados pelos piratas? Sendo que em One Piece é uma regra. A única coisa que não fica para trás são os tesouros. Então, se alguém colocou o Shanks dentro de um baú do tesouro, era com o objetivo de mandar ele para longe. É algo que eu penso que realmente pode ter acontecido. Será que esse cara é irmão mais velho do Shanks e a mãe do Shanks não queria que o filho mais novo dela tivesse o mesmo destino? E aí quando estourou aquela briga lá, esqueci o nome da ilha, mas a briga que a gente viu no incidente, no flashback do Kuma, aí ela viu como uma deixar o filho dela num baú do tesouro, porque sabiam que os piratas iriam levar ele pro mar, ou algo do tipo. A missão de Sunrock e Gunko é integrar Elbaf ao governo mundial pela sua força. Então eles não estão atrás do Loki somente pela força do Loki, mas porque o Loki é o descendente direto do rei e muito provavelmente ele vai ser o novo rei. Então, além dele integrar os Cavaleiros Sagrados, Elbaf ainda se associaria ao governo mundial. Fim do capítulo, sem pausa na próxima semana. Sem pausa na próxima semana?
Caramba! Então, próxima semana teremos capítulo de One Piece, que maravilha! Eu acho que só vamos ter porque o Oda não vai deixar um gancho bom o suficiente pra gente passar 2 semanas teorizando. Mas acredito, ou tenho quase certeza que o próximo capítulo a gente vai ter como gancho final Luffy vendo esse Shanks de longe, ou esse Sanrock de longe, e se espantando pensando que é o Shanks. Acredito que vai ser algo assim. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esses spoilers. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vai estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!